A gente precisa voltar a ter uma vida de oração. Tô falando isso pra você, pra mim, todos nós precisamos. Eu tenho percebido que a gente tem estado numa sociedade muito distraída. Isso faz parte, né? A gente tá vivendo aí muito conectado, muita coisa acontecendo, muitas informações, faz parte. E a nova geração já tá vindo assim, muito, com pensamento muito acelerado e tal. Então a gente já vem nessa nova sociedade em que tudo acontece muito rápido, só que a gente tem perdido coisas essenciais no caminho. Então, ao mesmo tempo que o conhecimento tem se multiplicado, conexão com as pessoas e tudo mais, a gente tem perdido nossa conexão com Deus. E sem a nossa conexão com Deus, não tem como a gente ter uma vida saudável com as outras pessoas. E não tem como a gente, sabe, viver plenamente aqui sem Deus. Não tem como. Sempre vai faltar alguma coisa. Bom, oração nada mais é do que a gente conversar com Deus. Então, se a gente está deixando de orar, a gente está deixando de falar com Deus. E se a gente não está falando com Deus, a gente está falando com quem? Com quem que a gente passa a maior parte do tempo conversando? Então, será que a gente está perdendo só o nosso tempo comentando em redes sociais, né, rolando feed ali, vendo assuntos que não importam, até assistindo vídeos aqui no YouTube, ocupando a nossa cabeça com várias coisas, até aprendendo, enfim, coisas legais, coisas úteis, mas, enfim, a gente está ocupando o nosso tempo com várias coisas e não está conversando com o Criador. Então, do que adianta a gente ocupar toda a nossa mente, toda a nossa vida com a criação e perder o contato com o Criador? Então, a gente precisa voltar a ter essa vida de oração. Antigamente, isso era muito mais comum, né? A gente vê as pessoas falando sobre oração. Não é só, tipo, meu Deus do céu, obrigado por essa noite, amém. Obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe esse dia, me proteja. Não é só isso. É importante a gente orar quando o dia começa, quando o dia acaba, assim. E a gente pode conversar com Deus o tempo inteiro na nossa cabeça, né? Ali na nossa mente, o tempo todo ali conectado, entendeu? A gente pode conectar o Wi-Fi aqui, ó, e ficar o tempo inteiro conversando com Deus. E a gente não faz isso. Muitas vezes a gente não faz, a gente fica até pensando com nós mesmos e perde essa conexão com Deus. Então hoje eu queria, né, que a gente parasse um pouco para pensar como que tá a nossa vida de oração. Eu falo isso por mim. Eu deixei muito de orar assim como eu poderia orar. Não tenho orado tanto como antes eu fazia, sabe? De falar com Deus, ó, Deus, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu preciso de ajuda nisso, nisso, nisso. Senhor, o que o Senhor quer de mim, sabe? O que eu preciso estudar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Senhor, vamos sair comigo juntos ali, vamos fazer tal coisa juntos, sabe? Antes tinha muito mais isso. E hoje perco tanto tempo com outras coisas, e coisas boas, coisas importantes, né? Com coisa errada, assim. Mas, sabe, as coisas da vida têm ocupado mais o tempo que era para ser de Deus. E a palavra fala pra gente orar sem cessar. E a gente tem essa possibilidade de conectar nossa mente a Deus e estar o tempo inteiro falando com Deus. Então eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, mas eu posso estar aqui, Senhor, me ajuda a falar, me expressar. Eu posso estar o tempo todo conversando com Deus. E a gente esquece disso, né? A nossa vida é como um celular que pode estar conectado no Wi-Fi 24 horas. Então a gente pode estar conectado com Deus, conectado ao Wi-Fi 24 horas. E a gente não tá. Por quê? Então a gente tem que desligar assim, o piloto automático e parar para prestar atenção no que a gente está fazendo, com o que a gente tem ocupado o nosso tempo e voltar a essa essência de oração. É muito, muito importante a gente orar, a gente conversar com Deus, a gente estar conectado ao nosso Criador, sabe? Hoje em dia um celular não serve para quase nada se não estiver conectado no Wi-Fi, se não tiver uma internet, sabe? Que seja um 3G, 5G, whatever. Então, não serve para quase nada se não estiver conectado à internet. Se você está conectado ali à internet, você pode usar os aplicativos, você pode fazer um monte de coisa, falar com as outras pessoas, enfim. E a gente tem que ser assim com Deus. Se a gente não está conectado com Deus, a gente não serve para muita coisa. A gente é vazio, a gente não tem muito a oferecer ao outro. A gente precisa estar conectado e se alimentar sempre
da palavra de Deus e estar sempre conectados com o nosso Criador. Então, a nossa internet aqui precisa estar sempre conectada, sempre funcionando, sem ruídos, sem interferências, sem a gente desligar, sabe? Tem que estar ali o tempo todo conectados para a gente funcionar bem em nossa plena capacidade, né? Que a gente foi feito para estar conectado. Se a gente não está conectado, a gente não está cumprindo o nosso propósito nessa terra. Então, é uma reflexão para mim, para você. Será que a gente tem orado o suficiente? Como a gente pode fazer para orar mais? Então, a gente tem que orar pelo nosso trabalho, pela nossa família. Eu fiquei pensando esses dias, poxa, se o bem-estar, a salvação da minha família dependesse exclusivamente da minha oração, eles estariam garantidos? Sabe, se dependesse de eu orar por eles todo dia, eles estariam bem? Eles estariam salvos? Não. Graças a Deus que não depende da gente exclusivamente, né? Depende da ação de Deus, depende do Espírito Santo, depende da graça do Senhor. Obrigado, Deus. Porque se depender da gente tá lascado mesmo. Mas assim, por que a gente não faz mais? Por que a gente não ora mais? A gente sabe que um colega, um amigo tá passando por uma dificuldade. Por que a gente não ora mais? Por que a gente não ora mais pela nossa família? Por que a gente não ora mais pelo nosso trabalho? Às vezes está acontecendo tanto problema no nosso trabalho, tanta guerra naquela empresa, e a gente não tá orando. Por que a gente não tá mais orando pela família, pelo trabalho, como a gente orava antes? Então, eu quero convidar você e me convidar a orar mais por todas as áreas. Se a gente está doente ali, poxa Deus, abençoa aquele médico, dá entendimento para ele, que ele vem descobrir ali o que eu tenho, me dá os exames certos, o remédio certo. Senhor, abençoa aqui esse trabalho, dá sabedoria para essas criaturas que tá tirando nossa paciência, sabe? Coloca as pessoas certas no nosso caminho, traz os clientes certos, meu Deus. Abençoa lá com o fornecedor, aquele problema tal, ajuda a resolver. Ora lá pela família. Poxa, Senhor, minha tia, minha avó tá com tal dificuldade, meu irmão tá precisando de ajuda. Ora mais. Vamos todos orar mais pela nossa vida, pela vida de quem está ao nosso redor, orar pelo nosso país, orar para que Jesus volte e estejamos prontos, para que todos nós estejamos prontos para quando Jesus voltar. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês.